Bom, gente, vamos lá, né? Boa tarde para todo mundo. É uma alegria poder estar aqui com vocês novamente para compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida. A minha esposa, ela me pediu para eu trazer para você uma palavra que nós fazemos a abertura nos seminários de casais que nós vamos fazer. E ela falou assim, traz essa palavra, aquela palavra é muito legal, blá, 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 blá. E eu falei assim, então ok, eu vou fazer isso no coração das pessoas que vão estar ali com a gente. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para a tua vida, porque é uma palavra tremenda, que ajuda muito, né, a lidar com as situações que acontecem no dia a dia, durante a nossa estadia aqui nesta terra, no nosso tempo como família. Passamos por tantas coisas e eu creio que essa palavra vai te ajudar muito. Amém? Então, se eu fosse dar um tema a esta mensagem de hoje, seria como lidar com as situações que acontecem na nossa vida. Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas hoje criam um clima muito desagradável dentro de casa, até mesmo no ambiente onde trabalha ou onde ele convive. E esse ambiente que se cria de luta, de dificuldades, atrapalha muito, porque nós não temos tido habilidade emocional para lidar com as coisas, né? Isso é muito perigoso. Por isso que nós precisamos estar nivelados com o coração de Deus, para aprendermos a valorizar aquilo que acontece na nossa vida, que realmente vale a pena. E tem muitas coisas que acontecem que acabam desequilibrando as nossas emoções, e a gente transmite isso para dentro da nossa casa e gera um problema maior ainda. E eu estou aqui para te dizer que não precisa ser dessa forma. Quando a gente olha para a luz da palavra, nós aprendemos muitas coisas. Eu quero compartilhar com você um texto muito conhecido, que está lá em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Eu quero ler com você hoje. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Diz assim: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. E por isso um homem de Belém, da cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. E o nome desse homem era Elimeleque, e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. E essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. E eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Amém? Feche os seus olhos. Deixa eu fazer uma oração por você primeiro. Senhor Jesus, te agradecemos por poder compartilhar a tua palavra, Pai. Eu não sei quantas pessoas vão ter acesso a esta mensagem, e na verdade não me importo muito com isso. Mas o que eu quero, meu Deus, é que cada um que está ouvindo agora, que cada um que ainda vai ouvir, que sejam pessoas que o Senhor direcionou, Pai. O Senhor trouxe eles até este momento, para que eles possam ouvir a tua palavra, uma palavra rema, uma palavra que seja impulsionada pelo Senhor, para gerar uma transformação no coração de cada pessoa que precisa desta palavra, meu Deus. Fala conosco hoje, ministra na nossa vida hoje, dai-nos habilidade para entendermos as situações diversas que acontecem na nossa vida, para que a gente não perca nosso alvo, para que a gente não perca o nosso equilíbrio, meu Deus, que a gente prossiga para o alvo, sem desistir, sem perder o foco, meu Deus, daquilo que o Senhor colocou na nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então veja bem, por que acontecem certas coisas na nossa vida que têm a capacidade de mudar o nosso coração naquele momento? Você já parou para perceber como que a gente se modifica diante de diversas situações? Por que você deixa de ser você quando alguma coisa acontece? Por que situações conseguem transformar quem você é? Se você parar para pensar,
Existe um momento na tua vida que você é super gente boa, que você é uma pessoa bacana, uma companhia super agradável, você se torna o marido ideal, você se torna a esposa ideal, você se torna os filhos ideais, você é o amigo maravilhoso, o namorado maravilhoso, a namorada maravilhosa, você é a pessoa que todo mundo sempre sonhou em ter do lado. Mas de repente, essa pessoa maravilhosa acaba se tornando um bicho-papão, cara. Você fica totalmente desequilibrado. Você deixa de ter aquela essência que um dia atraiu as pessoas para perto de você e agora, por incrível que pareça, aqueles que você atraiu, de repente começa a ter vontade de ficar distante de você. Porque você se torna uma pessoa irreconhecível. Por que coisas, situações têm a capacidade de mudar a nossa essência verdadeira? Por que existe esse desequilíbrio tão grande? Por que nós permitimos que isso aconteça? Ah, é porque eu sou humano, e humano é assim mesmo, mas será que tem que ser assim a vida inteira? Como que eu posso aceitar que é normal eu me tornar um tipo de pessoa que expulsa quem eu amo de perto de mim? Como que eu posso achar normal eu passar por um momento na minha vida que eu entre em uma depressão tão profunda que eu quero ficar só isolado, distante de todo mundo e achar que a vida é desse jeito? Não pode ser assim. Não pode ser assim. As situações, elas sempre vão existir na nossa vida. E nós precisamos aprender a ter um equilíbrio emocional, que nós chamamos de uma inteligência emocional, para lidar com a vida. A vida, ela tem seu lado bom, ela tem também seu lado difícil, ela tem o seu lado de realizações, mas ela também tem seu lado de perdas, tem o seu lado de situações difíceis que acontecem. E a vida é assim, ela não vai mudar. Ela não vai mudar, porque é a vida da maneira que nós precisamos ser, não tem outra forma. Tem coisas que acontecem na nossa vida, em nível de perdas, em nível de dificuldades, que são necessários. Porque tem áreas da sua vida que você só se transforma com as perdas. Agora, tem situações também que precisam acontecer de bênçãos, de realizações, porque realizações também transformam a tua vida. Mas se você for parar para pensar, o momento que nós ficamos mais sensíveis, ficamos mais abertos para Deus, são os momentos de lutas, são os momentos de dificuldades. E principalmente a vida de um casal, eles precisam aprender a lidar com situações. Precisamos aprender a lidar com a vida, porque a vida, ela ainda tem muita coisa para acontecer, e acontecem coisas que você nunca imaginou que você iria passar. Ninguém faz planejamento de destruição. Ninguém faz um planejamento para que coisas deem errado. Ninguém quer que situações horríveis aconteçam com ele, mas acontece. Jesus falou que nesse mundo nós iríamos ter aflições, mas a aflição, ela não dura a vida inteira. O que nós precisamos mesmo é ter habilidade para aprender a lidar com as situações na vida. O texto que lemos está falando de uma família composta por um homem, uma mulher e 2 filhos. Alimeleque, Noemi e os 2 filhos desse casal. E é o Malom e o Quilion. E o que acontece? Uma família normal. Uma família composta por um homem, uma mulher e 2 filhos. E de repente a Bíblia fala que o lugar onde eles estavam morando, lá em Israel, está passando por uma crise tremenda de seca. E por causa da seca faltou alimentos. E então esta família, como qualquer outra faria, eles tomam uma decisão. Aquele pai de família reúne sua esposa, reúne seus 2 filhos e eles decidem: vamos tentar a vida em outro país. Vamos tentar a vida em outro lugar, porque olha a situação que nós estamos passando aqui. Eles começaram a ver pessoas morrendo de fome, começou a haver uma crise acontecendo naquela cidade onde eles moravam. Eles começaram a identificar um monte de coisas com eles mesmos,
Mas quando uma situação de fome, de seca veio na casa deles, eles não desistiram. O que eles fizeram? Eles prosseguiram adiante. E o segredo da nossa vida é isso. Você não pode desistir por causa de uma situação que aconteceu. Você não pode abandonar o seu projeto de vida, abandonar a sua família, abandonar o que você acredita por causa de coisas que acontecem no seu dia a dia. Muito pelo contrário, se uma porta se fecha aqui, você precisa crer que outra porta vai abrir em outro lugar. Você não pode desistir. Por que nós temos a tendência de desistir, de abandonar na primeira luta? O que eu acho incrível nesta família é que quando uma situação difícil aconteceu, o que eles fizeram? Tentaram em outro lugar. Tentaram a vida. Eles prosseguiram. Eles não desistiram. Foram para uma terra estrangeira. Foram morar lá em Moabe, um país estrangeiro. Mas por que eles foram? Porque eles acreditavam. E o marido não foi sozinho. A esposa não foi sozinha, os filhos não foram sozinhos, a família se uniu para lutar, continuar lutando, acreditando naquilo que Deus tinha para a vida deles. Quantas pessoas não perdem tudo quando uma situação difícil acontece? E de repente, porque aparentemente parece ser mais fácil dar um chute, jogar tudo para o alto e acabou. Parece ser mais fácil, mas você vai deixar de viver uma vida que você não tem noção do que te espera lá pela frente. Deus, quando libera uma palavra para nós, essa palavra não volta atrás. Deus não mente, Deus não é mentiroso, Deus tem uma promessa para a tua vida, e não importa o que esteja acontecendo hoje com você, com a sua família, a situação que vocês estão vivendo hoje dentro da sua casa, eu quero te dizer uma coisa importante, baseado nesse texto: prossiga a sua vida. Eu fico assustado com famílias corajosas, pessoas que querem vencer na vida, querem dar o melhor para os teus filhos e atravessam o oceano para morar até em outro país. Eu conheço histórias de brasileiros que foram para os Estados Unidos, que se eu fosse te contar não ia dar tempo de eu falar tudo aqui, mas é incrível a ousadia que essas pessoas tiveram. Nós vemos direto isso acontecendo. Agora, por que alguns têm a atitude de prosseguir, mas outros têm a atitude de ficar parado? Murmurando, reclamando, e começa a culpar o outro, e você nunca para pensar numa única situação. Se uma porta está fechada, é porque Deus tem algo maior para a tua vida. Você não pode desistir. Foi isso que essa família fez. E a Bíblia fala que eles foram para Moabe, e quando chegaram ali naquele lugar, eles começaram a prosseguir a vida deles. E estava dando tudo certo. Eles estavam vencendo, estavam rompendo, montaram seus negócios lá, começaram a criar os seus rebanhos, começaram a progredir na vida, tudo acontecendo a mil maravilhas. Mas de repente, nós começamos a verificar coisas acontecendo novamente. E a palavra fala algo tremendo que eu quero colocar para o teu coração hoje. O que você precisa entender que vai acontecer na tua vida? O primeiro ponto que eu quero trabalhar no seu coração hoje é: situações externas não podem mudar quem você é. Situações externas não podem mudar a essência de quem você é. Tem pessoas que situações externas modificam sua personalidade, modificam quem ele é, faz com que elas percam o sentido, faz com que elas percam o seu propósito, sua essência. Você não pode ser Maria, vai com as outras. Você não pode ser uma pessoa que é resultado de situações externas na sua vida. O externo não pode dizer quem você é. O externo não pode falar quem você é. E as situações externas, quando elas vêm com o intuito de será que é para nos destruir, para acabar com a nossa família, para gerar um desequilíbrio tal que a gente desiste de tudo? Lógico que não. A Bíblia fala que quando aquela família estava ali trabalhando e as coisas dando certo, as coisas rompendo,
A palavra diz que veio uma enfermidade no marido de Noemi. E ele morreu. Olha para você ver. O que será que acontece quando a gente recebe uma notícia de situações que nos abalam totalmente? Pensa comigo. O primeiro ponto que a gente vê é que quando uma situação externa veio sobre aquela família, eles não desistiram. Foi ou não foi? Eles não abandonaram. Pelo contrário, eles prosseguiram. Foram morar em outro país. E aí, embora de repente começam a acontecer situações internas, que eu estou pulando aqui, estou esquecendo. Situações internas começam a acontecer. Se situações externas conseguem mudar quem você é, você já parou para imaginar as situações internas? O que são coisas externas na sua vida? É o trabalho que dá errado. É o salário que não veio daquele mês. É a empresa que faliu. É uma coisa, um problema com o governo que aconteceu externamente. É a crise que nós temos vivido, no nosso caso, como brasileiros. Situações externas que tentam vir para nos abalar, para nos destruir, mas quando essa família começou a enfrentar uma situação externa, o que eles fizeram? Eles prosseguiram. Eles prosseguiram, não ficaram na Israel, mas viram uma oportunidade lá em Moabe e foram embora para Moabe para morar lá durante um tempo para se reerguerem novamente. Olha lá. Quando uma situação externa se levanta, o que você faz? Prossegue, meu amigo. Prossegue. Não é uma crise de falta de dinheiro, uma crise de falta de recursos, qualquer situação externa que tenha acontecido que pode mudar você. Você já parou que se tem algo que uma família sofre, que uma família passa por dificuldade, é quando falta dinheiro. Você já viu isso? O dinheiro falta, mas as contas continuam chegando. Porque criamos um padrão de vida e esse padrão de vida custa tanto. E agora, de repente, uma situação externa acontece, começa a tocar toda a estrutura da tua família e o que você faz? Você fica irritado. Você se transforma. É impossível ficar perto de você porque você está com os nervos à flor da pele. Isso quer dizer o quê? Situações externas teriam o poder de fazer o que com você? Gerou seu desequilíbrio, matou sua essência. Mas deixa eu te falar uma coisa, sempre vão existir situações externas. E por que você vai se permitir ser transformado por elas? As coisas externamente não diz o valor que você tem. Tudo bem, não consegue ter o salário aquele mês, isso mudou quem você é? Tudo bem, não está dando para comer da maneira que comeu no ano passado, isso mudou sua essência? Tudo bem, eu vou ter que fechar a minha empresa, então quer dizer que você só tem valor porque a sua empresa está dando certo? Como que eu posso entender que uma família vai dar certo, sendo que o que valoriza os pilares de valores dessa família é exatamente o que ela tem e não o que ela é? O significado da sua essência, é isso que precisa estar firmado dentro da tua casa, é isso que precisa estar firmado com quem anda do teu lado. Você não pode ter valor porque está tudo dando certo. Você não pode ter valor porque você troca de carro todo ano. Você não pode ter valor porque você comprou uma casa. Você não pode ter valor porque você tem uma empresa super bem sucedida. Essas coisas passam e isso não diz quem você é de verdade. Um filho não pode olhar para um pai, para uma mãe e valorizá-los por causa da roupa que eles vestem, por causa da casa onde eles moram, por causa do carro que eles andam, por causa dos restaurantes onde eles almoçam finais de semana. Não! A essência de uma família não pode ser o que se tem. A essência de uma família tem que ser o que se é. Porque quando essa família, que eu citei aqui na Bíblia, que passou por uma situação externa para destruí-los, que poderia acabar com a vida deles, o que eles fizeram? Hein? Queridos, eles se uniram. Se uniram.
Agora, como que um filho vai parar para escutar um pai que aos olhos desse filho, o pai é um derrotado, porque o pai não tem mais dinheiro? Como é que um filho vai parar para ouvir uma mãe, se aos olhos desse filho, essa mãe é uma derrotada, não tem dinheiro? Eles não vão querer saber, porque os valores que eles estão guardando no coração é o que se tem e não o que se é. E é na hora da crise externa, quando ela chega, que a família se une de tal forma que eles dizem: nós vamos prosseguir e vamos vencer o que está acontecendo. Vai faltar o carro, vai faltar a casa, vai faltar uma alimentação que se era de costume, vai faltar uma roupa que se era de costume, mas não vai faltar o que une vocês de verdade. Sabe o que é? A essência de uma família. Quem você é de verdade. Quem você é de verdade. Acho que a pior coisa para um homem dentro de casa é ele descobrir que a mulher valoriza ele por causa do que ele põe dentro de casa. Acho que a pior coisa para uma mulher dentro de casa é ela descobrir que o valor que ela tem dentro de casa é por causa das coisas que ela deixa tudo organizado dentro de casa, ou por causa da empresa que ela tem que supre determinada área de dentro de casa. Isso não é valor. Biblicamente, esse não é o valor que você tem. Porque o seu valor não é o que você tem, e sim o que você é. E para prosseguir, quando as situações externas vêm, elas não podem fazer o quê? Destruir a essência de vocês. Busque Deus, velho. Está difícil? Coloca diante de Deus o que está acontecendo. Diálogo, conversa, fala, mostre a verdade, coloque o pé no chão, seja transparente, traga a essência de volta para dentro da tua casa, reconstrua os valores que estão deturpados, reconstrua os valores de amizade que você está vivendo, porque tem muita gente que está andando com pessoas e essas pessoas exigem de você certas coisas que estão destruindo a tua vida. Sabe por quê? Está exigindo de você coisas e não quem você é. Vigia isso aí, ué. Mas essa família prosseguiu. E o que você deve fazer? Prossiga. Prossiga. E para continuar, embora existam as situações externas, também existe uma situação que a gente chama de situações internas. Aparentemente elas parecem ser mais dolorosas ainda. Mas ambas podem destruir a tua vida. A Bíblia fala que depois que eles começaram a ter sucesso lá em Moabe, veio uma enfermidade na vida do marido de Noemi. E a Bíblia diz que ele veio a falecer. Olha só. Situação interna agora. De repente, o homem daquela casa, o referencial daquela família, o cara que é o direcionador daquela casa, ele não existe mais. Eu já tive contato com casais, com pessoas que perderam seu pai, com pessoas que perderam seu marido, e como a vida ficou uma bagunça. E quantas pessoas que a gente já conversou que ainda estão em depressão por causa daquela situação. Porque situações internas vêm, e quando elas chegam, você precisa manter a tua postura. Eu não estou falando que você não vai chorar, eu não estou falando que você não vai sofrer, eu não estou falando que vai ser fácil, nada disso. O que eu estou tentando te dizer é que você não pode desistir por causa disso, porque embora nós não gostemos muito, é natural que alguém morra, porque não somos eternos. Não somos eternos. Fomos criados para sermos eternos. Por isso que qualquer situação de morte nos abala. Por isso que qualquer situação de perda de um ente querido mexe muito com a gente. E eu sei que tem um tempo de luto, eu sei que tem um tempo da dor, mas eu quero te dizer, você não pode ficar no luto a vida inteira. Você precisa prosseguir, porque a vida não parou. Era o homem que você amava, tudo bem, eu sei disso, mas a vida prossegue. O homem que você amava se foi, mas seus filhos estão ali.
Talvez a mulher que você amava se foi, mas teus filhos estão lá. Talvez um filho que morreu, mas amado, o outro filho está lá. Talvez você perdeu todos os filhos, não tem problema, o útero está aí, você pode trazer vida novamente. Talvez o útero foi arrancado, não tem problema, tem um monte de crianças na fila, esperando um pai e uma mãe dispostos a adotá-los. A vida prossegue. Sofra o teu tempo de luto, tá certo? A Bíblia diz que há tempo para tudo e que há tempo do luto, há tempo da tristeza, mas também há o tempo da alegria. O que você não pode é entrar num mar de depressão e ficar preso nessa situação interna que aconteceu e você perdeu o teu valor por causa disso. Não pode. Você precisa prosseguir tua vida. É mais fácil se separar, é mais fácil abandonar, porque a situação veio e agora você se olha para o outro e não sabe como lidar. E aí, como é que faz? Não pode desistir. Não pode. Situações internas. O cônjuge, uma situação que aconteceu dentro do matrimônio, um adultério, uma traição que aconteceu, e agora todo mundo fala que tem que separar, mas você sabe o que vocês viveram todos esses anos juntos. Coloque o pé no chão, firme as bases e prossiga, porque ainda há esperança. Ainda há esperança. Porque quem está perdendo é você mesmo. E porque a gente quer ter o acesso às pessoas lá fora, a gente quer contar com o sim das pessoas lá fora, mas quem está sofrendo é você dentro de casa por causa de um orgulho, de querer agradar os outros e não conseguir trazer uma essência de Deus que se chama o perdão para a tua vida. Entende o que eu quero dizer? Situações internas. Quantas coisas que acontecem internamente, um filho que vai para as drogas, e meu Deus do céu! Eu lido muito nessa área, eu já passei muitas coisas sobre essa área com outras famílias, e não é fácil um pai, uma mãe, ver um filho que eles criaram com tanto amor, envolvido com as drogas, envolvido com a bandidagem, de repente se tornar um traficante e algo mais ainda. Não é fácil. Mas você não deve desistir, você precisa prosseguir. Não importa o abalo que o filho traga dentro da tua casa, uma situação tão desagradável que aconteça dentro da tua casa, eu quero te dizer, é o teu filho, você precisa prosseguir acreditando, faça tudo o que você puder. Ao desequilíbrio, só vai piorar mais ainda. E aquela família, se não bastasse, depois que o marido morreu, a Bíblia fala que os 2 filhos de Noemi se levantaram, casaram e agora estão prosseguindo o sonho do pai, estão continuando a cuidar das coisas que o pai deixou, e então parece que está tudo indo bem, e de repente, o que acontece com Noemi? Além do marido, passa um tempo ainda de bênçãos, agora vem a morte dos 2 filhos de uma vez. Ambos ficam doentes e ambos morrem. Olha que abalo, irmãos. Olha que situação ruim para essa família. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Noemi desistiu? Você sabe o que é você se ver sozinho? Perdeu o marido, perdeu os filhos, só tem você e 2 noras. E agora, de repente, você está num país estranho, não conhece ninguém naquela terra e só tem você na vida. Como é que você faz? Você já é de idade? Está sozinho na vida, o que você faz? Noemi não desistiu. Sim, ela até começou a se identificar como Mara, uma mulher amarga, mas ela não desistiu. Sabe o que ela fez? Ela recebeu notícias que a terra de Israel voltou a produzir novamente. A seca tinha acabado. Sabe o que ela fez? Ela se levantou e quis voltar para casa. Quis voltar para a terra dela. Sabe por quê? Porque ela não queria desistir. São exemplos de pessoas guerreiras da vida que não desistem por nada. Eu não sei o que você está passando na tua vida, mas eu quero te dizer, busque o exemplo de alguém que venceu e nunca busque o exemplo de alguém que perdeu.
O problema é que quando um casal não está bem e eles vão acabar se divorciando, sabe o que os dois fazem? Em vez de ir atrás de alguém que venceu o adultério, que venceu o